And he is Dr. Martin Lloyd-Jones. Now, Dr. Martin Lloyd-Jones, you've been about 40 years in the ministry, and before that you were a physician on the threshold of a very successful career. Now, what made you change course? Well, of course, that's a question one can't answer in a few words. It was nothing sudden or dramatic. It was a process which went on really for several years, but particularly for the last 18 months before I left medicine and became a minister of the gospel. What do you believe would make a successful preacher? Had you those qualities? Did you feel in yourself that you had the qualities that would make a successful preacher? I really was never concerned about that. My concern was with what needed to be preached. And it was this burning conviction as to the message needed that drove me on. I've sometimes told people of a story which will help to answer your question, how, having taken my decision to go into the church and to preach, someone very near to me was walking with me one night and asked me the question, how do you know that you'll be able to preach? You know what you can do as a doctor, why not go on with that and exercise Christian influence? What if you find suddenly that you can't preach? Well, I'd only tried preaching about 3 times in very small places, and the only answer I could give was this: I know what I want to preach and what I think must be preached, and I have a feeling somehow that I'll be able to... Gostou, galera, aí dessa entrevista, ou esse pedacinho dessa entrevista aí do Martin Lloyd-Jones? É bem legal. Eu trouxe ela porque ele está falando aí do começo do ministério dele como pregador, como ele se envolveu com isso. Isso tem a ver com o nosso capítulo de estudos de hoje, capítulo de número 5. Pegue aí comigo o seu livro, você que tem, você que não tem, pode abrir no seu PDF, dependendo das diferentes versões, mas como eu estou usando aqui a de 2008, que eu falei para vocês na página 97. Bom, vamos começar aqui, onde o Lloyd-Jones vai apresentar o Ministério da Pregação, como ele é visto para ele reafirma aqui a sua posição reformada calvinista, mas também diz que o discurso é válido porque ele sabe da iminência e da inclusão de leigos pregadores arminianos, então ele não quis ser tóxico ou dizer que o arminianismo não é teológico, mas ele diz que vale a reflexão sobre o conteúdo. Ele inicia uma abordagem sobre o livro de Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5, né, onde ali é um chamamento universal para que todos preguem. Então ele deixa muito claro que todos são chamados a falar da Bíblia, a falar da palavra, a falar de Deus, a falar de Jesus. Esse aí ele vai distinguir, ele vai chamar que é a pregação leiga, né, que são aquela pregação que os leigos fazem. Aí a pregação que ele de fato quer entrar é a pregação voltada ao ministério, à vocação do pregador. E aí ele começa respondendo uma pergunta retórica. A pergunta é o que é um pregador? E aí ele responde com uma antítese. Ele vai dizer que o pregador não é um crente que resolveu pregar. Ele precisa de uma chamada, e a partir dessa chamada e do trabalho na chamada do pregador é que ele se torna um pregador. Ele vai dizer na página 100 que uma chamada geralmente começa na forma de uma conscientização no espírito de um homem, uma conscientização de um tipo de pressão, uma perturbação que o Espírito faz até que a pessoa se entregue e reconheça o seu chamado ao ministério, à vocação, à pregação da palavra. Ele vai dizer assim que a pregação é algo que nos acontece. Ela é Deus quem trabalha na gente para a gente virar um pregador. É Deus que atua em nós por meio do seu Espírito para que a gente vire pregador, né? E aí ele vai dizer que o impulso inicial para que um pregador apareça, né, já estamos lá na página 101,
é o interesse pelas pessoas. Esse aí é o bom teste a fazer. Ah, por que você prega? Porque um dia você começou a pregar, porque um dia você escolheu pregar. Bom, eu escolhi pregar, iniciei porque eu tenho interesse por pessoas. O Dr. John vai dizer que qualquer outro interesse pode ser escuso, ele não pode ser visto como uma profissão ou como uma confissão à vocação. É o interesse pelas pessoas que deve ser o agente motivador ao pregador. Ele vai dizer que com frequência tem acontecido que alguns jovens com determinado dom falam bem, têm uma boa postura, um raciocínio lógico, rápido, ao ouvirem um grande pregador, sentem-se cativados por ele e pelo que ele está fazendo, e ficam atraídos pela sua personalidade ou por sua eloquência. Deixam-se ser comovidos por ele e inconscientemente começam a sentir o desejo também de pregar e fazer o que ele está fazendo. E aí o Lloyd Jones vai dizer que se começou dessa maneira, já está começando errado, porque o seu ministério não é pela expectativa gerada em algum lugar, ou em alguém, ou em alguma pessoa, em algum momento. É o próprio Deus trabalhando na vida do pregador. Depois ele vai dizer que em Atos 6, algumas instruções para os diáconos da igreja ali que estava sendo formada em Jerusalém, e ele diz que essas instruções são suficientes para começar a balizar a chamada de um pregador. Ele vai dizer, então, que antes de termos a plena certeza que um homem é chamado para pregar, sua chamada pessoal precisa ser confirmada pela igreja local e tem que ser atestada pela igreja. Então, é a igreja quem envia, é a igreja quem prepara, é a igreja quem reconhece, né? Aí ele vai dizer que às vezes alguns pregadores jovens procuravam ele, dizendo assim, olha, eu quero ser um pregador e eu quero que o senhor me prepare, que o senhor trabalhe no meu ministério, né? Me coloque à disposição. E aí o Lloyd Jones vai dizer na página 104 que ele colocava todos os obstáculos que se podiam imaginar para que alguém não fosse um pregador. É como se fosse a lei da selva, só os fortes resistem, a gente vai eliminando os fracos, né? E o Lloyd Jones olhava dessa forma também para o Ministério da Pregação, para que da forma mais rápida as pessoas desistissem do ministério. Ele vai contar a história aqui que uma vez um homem foi motivado pelos seus próprios interesses no Tabernáculo da Fé em Londres, procurou Spurgeon e disse, Spurgeon, o Espírito me disse, né, falou comigo, me comunicou que eu devo pregar no domingo à noite. E a resposta do Spurgeon, que era o líder imediato, disse assim, olha, eu acho curioso porque o Espírito não me falou nada que remetesse a esse respeito. E aí o homem não pregou. Então ele está dizendo assim, olha, realmente é a igreja que autentica esse ministério da pregação. Ah, mas o pregador não tem honra na sua casa, o movimento pentecostal fala muito disso. Então, está errado. De fato, é a igreja que autentica. O Lloyd Jones dá o exemplo de Atos 6, aí nesse caso, mas um bom pregador sai de dentro da sua casa e depois ele é enviado para pregar. Ele vai dizer assim, que agora ele quer pontuar algumas qualificações básicas, né? Lembrando que ele está lá no discurso na capela de Westminster, nessa série de discursos sobre a pregação, ele vai dizer assim, olha, um primeiro critério, o critério básico para um bom pregador é que ele seja um bom cristão, né? E quando eu acho que esse termo bom cristão tem tanta coisa envolvida, né? Vida devocional, vida piedosa, vida ministerial, vida familiar, são tantas coisas que estão envolvidas. Em segundo aspecto, ele vai dizer que deve ser um homem que maneja bem a palavra da verdade, que precisa ter habilidade com a Bíblia, ler ela e ter muita comunhão com ela. Relevante isso aí, não é? Prosseguindo, então, ele vai dizer que o pregador também tem que ter o dom de falar, ele usa essa expressão, o dom de falar. Ele vai dizer que, antes de tudo, o pregador é um bom orador, não adianta você não ser um bom orador, porque senão é a mensagem, é o conteúdo que vai ser prejudicado nesse sentido. Então, você pode não ser um bom orador, mas ao receber a vocação, a pregação, você deve se tornar um bom orador, né? Ele não é primariamente um bom escritor de livros, ou tantas outras coisas. Vai dizer, primeira coisa, você tem que saber falar ou se dedicar a falar muito bem. Ele até vai falar um pouquinho
dos movimentos aí avivalistas, da televisão que estavam começando a surgir, como a gente falou aí no vídeo passado. Bom, em seguida ele vai dizer, opa, galera, caiu meu lápis aqui, peguei, tá vendo? Não é ao vivo, mas também tem suas falhas, não vou voltar ao vídeo por causa disso. Em seguida ele vai dizer que outro item muito importante é o preparo, né, que é sentar, preparar o esboço, saber como fazer, é o período dado à leitura, é o período dado à oração, é o período dado às atividades da igreja, que isso sim é que fazem parte, que são os componentes que farão a diferença para que ele seja um pregador diferente dos demais, né, ou que seja um pregador que realmente faça valer a sua necessidade. Aqui, agora, seguindo, ele vai bater colocado, página de número 111, ele vai dizer assim, que sobre o estudo da teologia. É do pregador, obrigatoriamente. É uma necessidade óbvia, de acordo com Lloyd Jones, como ele já havia afirmado. Não basta o pregador conhecer as escrituras, ele deve conhecer elas no sentido de extrair, de dar a essência da teologia bíblica e aprender essa teologia de maneira sistemática. Ele deve ser bem versado em tudo isso, para que a sua pregação seja controlada pelo fato da teologia. Ele precisa também, além do conhecimento teológico sistemático, Lloyd Jones vai falar aqui que um pregador tem que conhecer muito sobre a história da igreja, pois é conhecendo a disciplina da história da igreja, como surgiram os movimentos cristãos, as denominações, conhecendo a história da igreja, ele evita de elaborar e de criar heresias, tá? Ele vai dizer assim, mas olha, mas alguém tem a intenção de criar heresias? Ele vai dizer assim, que na maioria das vezes, as heresias foram criadas por homens muito cultos, muito honestos, mas que não tinham preparo e deixaram-se levar pelos seus devaneios. Ele vai dizer que a teologia não é um privilégio dos acadêmicos. Eu diria que a história da igreja é um dos estudos mais essenciais para o pregador, ainda que servisse apenas para lhe mostrar o terrível perigo de se desviar das heresias, ou para o erro, ou sem perceber que elas lhe aconteceram. Então, muita atenção. Outro item importante é que o pregador deve se familiarizar, ainda nesse critério de história, com grandes homens da história, pregadores que os antecederam, conhecer John Huss, conhecer Moody, conhecer os pregadores da igreja local que antecederam ele. O conhecimento dessa história lhe trará a evolução em algum aspecto ao seu ministério. Depois ele vai dizer que alguns pensamentos modernos mais refinados que começam a tratar até os gestos, os emocionalismos que o pregador deveria fazer para trazer a sua multidão. Isso aí é uma influência, né? A televisão, que estava começando agora os pregadores a ocupar o espaço nas mídias, na comunicação de massa, e naquele momento a televisão, e eles estavam já aprendendo com os que já trabalhavam na televisão como fazer esse movimento, essa mística para trazer. Ele vai dizer que isso aí, quem se prepara, está sendo instruído na arte de enganar, e o pregador não deve querer jamais enganar ninguém. Então, meu irmão, quando alguém diz para você, olha para a pessoa que está do seu lado, passa um santo para a pessoa que está do seu lado, quem está do seu lado, gente, isso aí o intuito é enganar, é tirar a centralidade da palavra, é para tirar o foco, que ele está totalmente despreparado a nível teológico, e aí ele começa a fazer com que as pessoas se levem pelas emoções e enganá-las, né? Ele vai dizer que o pregador deve ser sempre natural e não consciente de si, não cheio de si. Ele sempre se dedicou a ouvir pregadores, né, melhores e mais experientes, mas nunca se atreveu a ficar reparando os seus vídeos para que ele pudesse pregar melhor. Mas ele disse que ouvindo os outros, ele conseguiu tirar experiências positivas e negativas, né? Por fim, ele vai dizer que o elemento principal do pregador é o amor às almas, o conhecimento à verdade e a habitação do Espírito Santo em nós. Se o pregador tem amor a Deus,
ama as pessoas, como ele fez isso lá no começo do capítulo, ama as pessoas, e deixa com que o Espírito o tome, faça dele como bem lhe apraz, ele cumpre aí a sua chamada. Depois ele vai dizer que agora tem que aparecer uma conexão especial entre o pregador, o treinamento e o uso do dom, né? O pregador, sua experiência espiritual, o treinamento, a preparação do sermão e o dom. É a hora que acontecer isso aí, o pregador começa a despontar, ele começa a aparecer, é como a ponta de um iceberg. Alguém olha e fala assim, olha, ele é um grande pregador, mas quando olha, ele tem todo um arcabouço por baixo. E quem vai descobrir isso aí primeiro é a congregação, é a igreja, e é sobre o pregador e sua relação com a igreja o nosso próximo vídeo, e eu te vejo lá. Continue acompanhando a série Pregação e Pregadores do Moody. Curta, compartilha, se inscreva. Se você quer live, coloca aqui embaixo, nós estamos aí no projeto da live. Gente, me ajuda a chegar aí aos 600 inscritos. Nós estamos quase chegando lá. A meta do começo da série era chegar em 600, e acho que aí tá faltando 17, 18, 19, tava aí nesse ciclo. Conto com você. Até mais, gente. Move Teologia, vamos aprendendo junto.